E vai ser pago por todos nós. Não é pelos banqueiros, é por todos nós. Neste quadro, nós estamos hoje numa situação, e portanto começo a entrar, portanto, dou aqui um salto para o nosso país, porque os Estados endividaram-se, e depois dos Estados se endividarem, inclusivamente por orientação do Banco Central Europeu, mudou-se o bico ao prego e começou-se a dizer: a crise é uma crise da dívida pública. Os bancos, os Estados estão com déficits elevados, devem muito dinheiro e, portanto, esta crise é uma crise que vai atingir todos os países. Bom, reparem no seguinte: a crise nem é dos Estados, nem é da dívida pública, é da banca. É da banca. Mas com os meios que eles têm, e de comunicação social, conseguem incutir até a ideia de que são eles que estão a financiar o Estado. O que é que nós ouvimos há 2 ou 3 dias? A banca fechou a torneira, deixou de financiar o Estado. Fantástico. A pergunta que eu faço é o seguinte: quem é que está a financiar quem? É a banca que esteve a financiar o Estado ou o Estado que esteve a financiar a banca? Vamos lá pensar só um bocadinho, rapidamente. O que é que acontece há mais de 2 anos? Há mais de 2 anos, praticamente, há ano e meio. Os bancos portugueses não se conseguem financiar lá fora. Porquê? O chamado mercado interbancário está fechado. Os bancos desconfiam uns dos outros. Porque eles sabem, que estão lá dentro, que uma boa parte dos ativos são ativos ainda tóxicos. Não é só em Portugal, em França, Alemanha, Espanha. E então, como é que os bancos estão a financiar? No caso de Portugal, os bancos ficam com a dívida pública portuguesa, levam ao Estado 5, 6, 7%, pegam nessa dívida pública e depois chamam os colaterais. Colaterais é uma garantia. Pegam nos títulos e vão depositá-los no Banco Central Europeu, que lhe empresta a 1%. Estão a ver o lucro que eles têm. Porquê? Porque o Banco Central Europeu, pelos seus estatutos, isto é tudo feito naturalmente no interesse do capital financeiro, pelos estatutos não podem prestar diretamente aos Estados. E, portanto, quem está a financiar a banca são os Estados. E esta concorrência que eles sentem também, porque os Estados também vão precisar de dinheiro e vão buscar ao mercado, que gera este conflito. Se perguntar bem, então, mas se os bancos estão a ganhar este dinheiro com a dívida pública portuguesa, por que razão é que agora, de um momento para o outro, disseram que não compravam mais? Porque neste momento estão a decorrer aquilo que eles chamam os stress tests. Isto é, estão a ver, banco por banco, ou por país, se os bancos resistem a uma situação de maior dificuldade. Isto não é tanto para ver a situação da banca. É, no fundamental, para tirar poeira para os olhos, para ver se cria confiança. Porque é evidente, no dia em que se começar a haver uma desconfiança generalizada e as pessoas começarem a retirar dinheiro da banca, isto é o colapso. E é o colapso imediato. Não? É colapso dos bancos, colapso do país, colapso do Estado e colapso da Europa. E como estão muito expostos à dívida portuguesa, que neste momento as empresas de rating têm baixado a sua cotação, então os bancos disseram: bom, isto não podemos continuar com isto, porque agora estão a decorrer os stress tests. Mas nós, não podendo recorrer a isto, nem podendo ir ao Banco Central Europeu, estamos numa situação em que Portugal tem que ir pedir tanto dinheiro. O Estado português tem que ir pedir dinheiro, porque naturalmente esse dinheiro, quando vier, não vai ficar nos cofres do Ministro das Finanças, vai ficar, portanto, nos cofres da banca. E neste momento, eles já sabem também que a Irlanda, com o novo governo, que tem os seus bancos ultra falidos, colocou uma questão ao Banco Central Europeu e à União Europeia, que foi esta: nós não podemos continuar a alimentar os nossos bancos.
os bancos estão falidos, não podemos continuar lá a pôr dinheiro. E vamos deixar de pôr dinheiro. Porque também tem a opinião pública, portanto, e a protestar. O problema não é dos bancos irlandeses. O problema é que os principais credores dos bancos irlandeses são bancos britânicos, são bancos franceses, são bancos alemães. Que se aquilo for à falência, não sei como é que eles ficarão. E não há nenhum governo capitalista que aceite que os seus grandes bancos vão à falência. Não é? E quando eles colocaram esta questão, que no fundo é um pedido de reestruturação da dívida a partir da banca, o que é que fez o Sr. Trichet e o Banco Central Europeu? Mandou mais uma vez à Ortiga as regras todas, aquilo que nós diziam que não se podiam fazer, e declarou que aceitaria da Irlanda todo e qualquer papel, fosse qual fosse a cotação, mesmo que fosse lixo, ou outra coisa abaixo de lixo. E mais, declarou que está a preparar um financiamento a longo prazo. Ora, quando se soube isto, eu estou convencido que os bancos, quando se estiveram reunidos com o governador do Banco de Portugal, ele terá dito: isto que é feito para a Irlanda tem que ser feito para os outros países, não se pode fazer só para um país. E, portanto, haverá uma linha de crédito, mais tarde ou mais cedo, também para a banca portuguesa. E, portanto, aí retirou-se o tapete e por isso é que estamos neste quadro. A pergunta que se pode colocar é o seguinte: então, e neste quadro, o que fazer? Bom, quer dizer, nós, portanto, eu penso assim, o partido também, sabemos que há soluções para resolver este problema do financiamento do Estado, da dívida pública, que eles também chamam de dívida soberana, porque o que domina é a literatura anglo-saxónica e inglesa. Não temos aqui nenhum soberano, é a República, não é? Era dívida pública, passou a ser dívida soberana. Então, bom, mas por acaso isto é uma parte. Agora, como é que se podia resolver isto? Há várias soluções técnicas. O Banco Central Europeu poderia comprar diretamente aos Estados a dívida pública e não andar a comprar aos bancos e fazer, portanto, isto indiretamente. Porquê é que não o faz? Diz aos seus estatutos. Mas o que é certo é que mesmo esta compra já é ultrapassar os estatutos. Quando se tratou de resolver este problema, os estatutos foram ao ar e as regras foram ao ar. Mas ainda havia uma outra maneira, tecnicamente, que era a Europa emitia aquilo que eles chamam os eurobonds, isto é, emitia obrigações em nome da Europa, tendo por base o orçamento comunitário, e então, quando se ia ao mercado, não se sabia se eram os franceses que lá iam buscar, se eram os franceses ingleses, portanto a taxa de juros era praticamente igual. Claro que a Alemanha não quer. Não quer porquê? Porque ia pagar um pouco mais. E a França também não, porque ia pagar um pouco mais. Então onde é que está lá a tal solidariedade europeia? Onde é que está lá esses princípios bonitos da coesão económica e social? Bom, quer dizer, e com governos, no fundo, de submissão, que o que dizem é preciso fazer o trabalhinho de casa. Há quanto tempo é que nós dissemos? O especulador não larga mais a presa. Vamos para o lado dos especuladores. Então nós, imaginem que eu quero especulador. Eu faço um raciocínio muito rapidamente. Estamos ali em Portugal. Fantástico. Se eles não pagarem, paga a Europa. Então vamos arranjar aqui pretextos, e mais que pretextos, para lhes sacando o máximo. E foi o que aconteceu. Andavam estes párvulos a dizer, vamos tomar agora medidas, se a gente reduzir o déficit, vamos acalmar os mercados. Eles devem se rir. O protesto era o déficit. Se seguir ao déficit entram em recessão, porque é evidente que começaram a contrair a economia, entramos em recessão. Se eles entram em recessão, depois não têm dinheiro